Seja bem-vindo ao canal Amor Divino, onde o amor de Deus chega até você por meio da palavra e orações. Somos recriados em Ti, Divino Coração. Por causa da palavra que está linkada, Jesus ensina no Sermão da Montanha uma total confiança a ele em vista daquilo que ele revelaria a João. Vai lá no versículo 16, 13, Apocalipse 16. Ele está dizendo que a fera seria ressuscitada. E olha o que vai dizer sobre a fera, sobre a besta. Ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, está me escutando? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca que é o nome da fera. Aliás, o número do seu nome. Aqui está a inteligência. Quem for inteligente, decifre o nome da fera, pois o número representa uma pessoa. O seu número é 666. 666. E por que Jesus está dizendo que nós não podemos viver como os pagãos? Porque se nós vivermos preocupados como os pagãos, nós vamos vender a nossa alma para o diabo até para comer. Eu estava no batizado de uma criança na Canção Nova no ano de 2002. Eu era o cerimoniário do Padre Jonas, em Queluz. E ele virou para os pais e disse: não faça os seus filhos dependentes de chocolate, porque senão na hora eles vão negar Jesus por causa de um chocolate. Eles vão negar Jesus por causa de uma roupa. Eles vão negar Jesus por causa de dinheiro. Ai, credo, ouvir essas coisas me dá medo. É porque você é sem fé. Porque quem acredita em Deus se abandona nas mãos dele. Se ele cuida dos pássaros, se ele cuida das aves do céu, se ele cuida dos lírios do campo, ele vai cuidar de nós. Não, nós não valemos mais do que os lírios, mas os iníquos vão se perder. Quem vive uma vida na igreja e no mundo não vai conseguir resistir. Nós somos a única geração que dá para aplicar isso aqui. Ter uma marca, uma tecnologia que vai ler e vai estar dito lá tudo sobre você. Aqueles que aceitarem a marca. Mas quem não aceitar a marca vai até poder passar pelo martírio. E vai para o céu. Mas aqueles que aceitarem a marca serão condenados. Porque aceitaram a idolatria, se renderam. E mãezinha, eu estava orando e Deus me disse: fale, mas ensine-os a serem fortes como Judite. Ensine-os a serem fortes como Judite. Ah, mas por que eu estou falando de Judite? Tem alguma coisa a ver? Claro. Se você quiser ir lá no livro de Judite. Judite, eu quero que você abra no capítulo 8. Enquanto você abre, deixa eu ver a hora aqui. Enquanto você abre, eu vou contar para você um pouco da história para chegar no capítulo 8. Judite, capítulo 8. Isso, aí mesmo. O rei Nabucodonosor mandou um recado para todos os reinos, porque ele era o rei assírio, e ele tinha um poderoso exército. Ele mandou um recado para todos os reis: olha, eu vou fazer uma incursão. Se vocês quiserem se render e passar para o meu lado, eu vou privar vocês, vou pegar as cidades fortificadas, vou pegar o despojo, as riquezas de vocês, vou manter vocês vivos. E aí os reis mandaram um recado: nunca nós nos renderemos. Nabucodonosor ficou ferido no seu orgulho e chamou o seu capitão, chamado Holofernes, e orientou Holofernes, dizendo tudo o que ele tinha que fazer contra o povo que
que tinha resistido, inclusive os judeus, o povo da aliança, o povo escolhido, a raça eleita. E o rei começou a atacar e desbaratar aqueles homens e mulheres das cidades que tinham resistido. Quando os outros que tinham colocado resistência viram que realmente o exército de Holofernes, a mando de Nabucodonosor, era realmente forte, eles começaram a viver um processo de medo e se entregaram, se renderam. E nessa rendição existia uma norma: eles tinham que adorar Nabucodonosor como Deus, renunciar. Esses primeiros foram os pagãos, renunciar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que os criou, para adorar a figura de um homem. E eles se renderam. E antes aqui, até mesmo tem um homem chamado Aquior, uma amonita, que ele vai conversar com o capitão Holofernes, porque ele já tinha ocupado tudo. Ele estava agora chegando a Betúlia, que era uma cidade no alto da montanha, última cidade que era a resistência para ele chegar em Jerusalém, ocupar a cidade santa, destruir o santuário de Deus e o povo eleito. E eu, no versículo 21, ele diz: Holofernes, se porém, capítulo 5, 21, se porém não houver iniquidade nesse povo, eu vou mudar a palavra bíblica para você entender. Se porém este povo estiver vivendo em obediência e santidade, que meu senhor, ele se refere agora ao capitão do exército, Holofernes, passe adiante, não aconteça que os proteja o Senhor e Deus, porque se eles estiverem em obediência e santidade, nós nos tornaremos alvo de vergonha e humilhação para toda a face da terra. Olha a visão de um homem pagão em relação ao povo escolhido de Deus. Se o povo estiver em obediência e em santidade diante de Deus, eles são invencíveis. Mas padre, então, e os mártires da história da igreja? Quem disse que eles foram vencidos? Eles receberam a coroa da vitória. Vencido é aquele que cede ao inimigo e entrega a sua alma a ele e vai para o inferno. Quem resiste até o sangue é vencedor. Só que a gente está olhando com o critério do mundo. Ah, matou o pobre coitado. Que coitado o quê, rapaz? Ele resistiu na fé, ele recebeu a coroa da vitória. Ele está contemplando a face de Deus. Só que nós estamos tão mundanizados na nossa cabeça que até o martírio a gente está achando que é derrota. Derrota é se render ao mundo. Derrota é se vender à falácia e à mentira de Satanás. Derrota é se render à carnalidade. Vitória é resistir até o sangue, como está escrito na carta aos Hebreus. No capítulo 12, no versículo 4. Vós não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Amém? Pergunta para quem está de lá, está todo mundo sério? Não, amém. Não estou, diga para quem está, não estou entendendo essa sua carinha. Está preocupado? Bilu, bilu. Segura na mão de quem está aí do seu lado e diga, balança a mão desse irmão e diga: Deus te trouxe aqui para te fazer forte como Judite. Balança a mão desse irmão e diga: Deus te trouxe aqui porque Ele quer você. Ele escolheu você para fazer parte do grupo que vai viver de fé, pela fé, resistindo ao pecado, resistindo ao mundo e resistindo ao diabo, não dando espaço
para as obras das trevas. Dá um sorriso para ele. Você precisa ser forte como Judite. Aleluia. Pode aplaudir esse irmão aí. Deus nos revelou na parte da manhã quem nós somos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos o céu por herança. E agora Deus está nos mostrando algo. Eles chegaram aos pés de Betúlia e eles sabiam, o capitão Holofernes ficou um pouco assim. Não, eles não podem nos resistir, mas fica aquela coisa. Deus abriu o mar vermelho. Eles passaram a pé enxuto, porque Aquió contou tudo que Deus fez para esse povo em toda a história. E aí alguém, inimigo do povo de Deus, contou para eles: se vocês ocuparem o lugar onde tem os poços de água, eles vão se render, porque vai acabar a provisão, vai acabar a água e o alimento, e eles vão se render. E foi exatamente isso que Holofernes fez. Ocupou os poços, e o povo lá em cima começou a clamar, mas ao mesmo tempo a vacilar na fé. E eles disseram, reuniram os líderes religiosos que tinham que manter o povo fiel, porque não era perder a cidade e os bens, era perder a fé, era adorar a um falso Deus, a um ídolo. Era muito mais que perder a cidade de Betúlia, era muito mais do que perder o que eles tinham conquistado. Se eles cedessem, eles teriam que se prostrar diante de Nabucodonosor, renunciando ao Deus verdadeiro. E aí fizeram uma reunião e o povo começou a gritar para os líderes religiosos: mas os nossos filhos vão morrer de fome, as nossas mulheres vão perecer, se nós não nos rendermos. Aí o que é que os líderes fizeram? Um compromisso. Se em 5 dias Deus não olhar para nós com misericórdia e mandar chuva para encher os nossos reservatórios, nós vamos nos render e nos entregar ao exército inimigo. Diga para quem está do seu lado: a fé, ela é mantida por uma vida íntegra, intensa e fervorosa de oração.